A história submersa da Vila Amaury em Brasília, o Lago Paranoá tem muita história para contar. Uma delas é a história sobre a Vila Amaury. Você já ouviu falar nela? Em 1959, quando a construção de Brasília estava em andamento, cerca de 16 mil operários, juntamente com suas famílias, trabalhavam na edificação do Congresso Nacional e dos ministérios. Era o tempo em que a nova capital da República, Brasília, estava em construção. Esses operários moravam em um acampamento chamado Vila Amaury, o qual foi criado por um dos funcionários da NUVACAP. Seu nome era Amaury Almeida, um dos engenheiros que participava da obra de construção da capital do Brasil. Na época, ele conduzia o movimento pró-moradia e era o responsável por organizar a chegada dos novos migrantes e alojá-los. A formação da Vila Amaury, o acampamento provisório, compreendia uma verdadeira vila. Tinha bares, restaurantes, lojas, comércio em geral e até um mini-parque de diversões. Hoje, se a vila ainda existisse, estaria situada no declive aos fundos de onde atualmente estão o Yacht Clube de Brasília e o grupamento de fuzileiros navais. A Vila Amaury não era apenas um local de moradia, mas também um ponto de encontro para a comunidade. Apesar das condições precárias em que viviam, os moradores criaram um forte senso de pertencimento e organização comunitária. Pequenos eventos, celebrações religiosas e outras atividades sociais eram comuns na região, o que ajudava a fortalecer os laços entre as famílias que ali residiam. O cotidiano na Vila Amaury, a vida na Vila Amaury, era marcada por desafios e solidariedade. Os moradores trabalhavam em jornadas exaustivas nas obras da nova capital, mas encontravam tempo para fortalecer laços comunitários. Pequenos comércios prosperavam para atender às necessidades da comunidade, e as crianças brincavam nas ruas de terra batida ou nos equipamentos do mini-parque de diversões. As festas e eventos locais eram ocasiões importantes para reunir os moradores. Mesmo com a precariedade, havia uma atmosfera de esperança e unidade, alimentada pelo sonho de participar de um momento histórico na construção de Brasília. Os operários e suas famílias sabiam que estavam contribuindo para algo grandioso, mesmo que isso significasse viver em condições temporárias. A submersão da Vila Amaury, durante 8 meses, as águas avançaram mansas e lentamente sobre a terra seca. Por isso, a Novacap teve que dar um ultimato aos moradores, ordenando que saíssem, visto que a água do lago já atingia a altura dos joelhos das pessoas. Foi neste contexto de apreensão que muitas famílias da Vila Amaury foram transferidas para Taguatinga, Gama e, principalmente, para Sobradinho, cidade que foi construída para abrigar os moradores. Como as comportas da barragem foram fechadas no período em que as chuvas estavam mais fortes, o lago encheu muito rapidamente, e não houve tempo para remover os barracos da vila ou limpar a área que seria inundada. As águas do lago inundaram barracos, bares, restaurantes, lojas, comércios e até mesmo um mini-parque de diversões. Impacto social e reassentamento. A transferência dos moradores da Vila Amaury não foi um processo simples. Muitos relataram que as novas regiões para onde foram enviados careciam de infraestrutura básica. Cidades como Sobradinho e Taguatinga ainda estavam em fase de desenvolvimento, e as condições de vida eram desafiadoras. Entretanto, essas áreas eventualmente cresceram e se tornaram cidades satélites importantes no entorno de Brasília. As memórias da Vila Amaury persistiram através das gerações, com muitos descendentes dos antigos moradores relatando histórias sobre como era a vida na vila. Esses relatos ajudam a preservar a identidade e o legado da comunidade que foi engolida pelas águas do Lago Paranoá. Vestígios submersos e mergulhos históricos. Hoje, a localização da Vila Amaury está a mais de 8 metros de profundidade, próxima ao Clube Cota 1000 e a L4 Norte. Ao longo dos anos, mergulhadores e exploradores subaquáticos relataram a presença de estruturas no fundo do Lago Paranoá que podem ser atribuídas à antiga Vila Amaury. Restos de construções, ferramentas e outros objetos permanecem como testemunhos silenciosos da história que foi engolida pelas águas. Algumas expedições arqueológicas foram realizadas na tentativa de documentar e estudar os vestígios submersos. Essas iniciativas têm como objetivo resgatar parte da história e preservar a memória coletiva da Vila Amaury. Além disso,
Elas atraem o interesse de historiadores, mergulhadores e curiosos que desejam entender melhor a história da região. A Vila Amaury na cultura popular, a memória da Vila Amaury também encontra espaço em produções culturais. Livros, documentários e exposições artísticas têm sido produzidos para contar a história da vila e destacar sua importância no contexto da construção de Brasília. Esses registros ajudam a manter viva a lembrança de um lugar que, embora fisicamente desaparecido, permanece vivo na memória de muitos. Memórias e impactos culturais. A história da Vila Amaury é um capítulo importante da memória coletiva de Brasília e do Brasil. Ela representa não apenas o esforço monumental de construir uma nova capital, mas também os sacrifícios humanos envolvidos nesse processo. Relatos orais de antigos moradores contam sobre os desafios enfrentados, desde a dificuldade em encontrar novas moradias até o rompimento de laços comunitários. Esses testemunhos são fundamentais para entender a magnitude das transformações impostas pela criação de Brasília. As lembranças também ajudam a refletir sobre a importância de se planejar grandes obras de infraestrutura, levando em conta os impactos sociais e culturais que elas podem causar.